Olá, minha gente! Geração Y está no ar em clima de contagem regressiva e muita emoção. Hoje o nosso cenário é a nossa belíssima Orla de Atalaia, mais precisamente na Vila do Natal Iluminado, esse lugar que transborda luz e alegria. Chegamos à última semana do ano, aquele momento especial em que a gente para, respira e renova a nossa esperança para o ciclo que está chegando, o nosso 2026. Hoje vamos falar sobre metas, organização financeira, tendências de moda e, claro, sobre a fé que nos move rumo a dias melhores. Agora, roda a vinheta que o programa de hoje está imperdível. Vem aqui e andar, pela cidade ela anda. Vem aqui e andar, a gente se fala, a gente se encontra. Vem aqui e andar, a gente se fala, a gente se encontra. A gente se fala, a gente se encontra. E andar, geração Y. Para começar o nosso papo, eu recebo um profissional com mais de 22 anos de estrada, cuidando da saúde mental de crianças, adolescentes e adultos. Lícia Vasconcelos, que é psicóloga clínica, graduada pela UFES e com uma trajetória muito linda. Seja muito bem-vinda à Geração Y. E eu queria começar te perguntando como é que o ano novo traz esse sentimento de vida nova, de novo ciclo. E a gente faz metas, né? A gente tem alguns objetivos para o ano que se inicia. Como é que a gente pode fazer metas que sejam reais, sem se auto-boicotar, assim? Então, é necessário, primeiramente, que a pessoa busque o autoconhecimento, né? Que ela faça uma avaliação. E como foi esse ano? Né? O que foi que deu certo, o que deu errado, para poder se programar para o ano seguinte. Né? Então, a gente precisa primeiro se perguntar: como é que está a minha vida? O que é que eu quero para mim? O que é que eu não quero para mim? E tentar manter metas realistas. Não adianta a gente ter aquele pensamento mágico: porque o ano vai mudar, tudo vai mudar na minha vida. Então, isso exige esforço, exige disciplina, exige que a gente esteja comprometido com as metas que a gente se propõe. Não basta apenas desejar. A gente precisa se comprometer com os nossos objetivos. Você falou em se comprometer, desse compromisso que a gente tem que ter com nós mesmos. Sim. Você atende muitos adolescentes, crianças, adultos, né? Porque é tão comum a gente se auto-boicotar mesmo, inclusive em coisas mais simples, que são as metas. Por que o ser humano é tão assim, que tem esse sentimento tão forte e acontece tanto? Sim. Primeiro, pela insegurança. E muitas vezes a gente escutou tantas coisas negativas ao longo da vida, né? Tipo assim, você não é capaz, você é burro, você não tem habilidade para isso. Então, às vezes, as pessoas se sentem inseguras, não confiam em si mesmas e aí não tentam. Né? Elas não chegam nem a tentar a buscar os seus sonhos, a buscar seus objetivos. Se conformam, vão vivendo no automático e não lutam. Então, elas se auto-boicotam por não acreditar, né, em si mesmos. E visando 2026, né, e essa mudança de chave, qual é o conselho que você daria para quem quer fazer metas, né? Estabelecer metas para o ano que está vindo, ou para a sua vida, enfim, como um todo, mas sem se cobrar tanto? Como é que isso pode acontecer, inclusive dentro do contexto familiar? Então, primeiro é necessário essa autoanálise, né? Essa busca pelo autoconhecimento, de metas realistas. Então, assim, não adianta a pessoa fazer grandes metas. Tipo assim, faz pequenas metas. Escreve, né? Primeiro pegar um papel, escrever o que é que eu quero para mim e tentar buscar estratégias, né, funcionais dentro do meu contexto, da minha realidade, o que poderia funcionar comigo, né? Porque o que funciona para outras pessoas não necessariamente funciona para mim. Sim. Então, assim, buscar estratégias que dentro da sua realidade econômica, da sua realidade familiar, né, compartilhar essas metas com a família para não haver choques no casamento, não gerar expectativas irrealistas, não gerar ansiedade. Então, a chave seria ter metas realistas, né, se autoconhecer, metas realistas e o diálogo em família, para que todos possam viver em paz, né, nesse novo ano. E, Lícia, para encerrar, né, porque a gente está falando muito dessa nova virada de chave, para quem teve frustrações em 2025, porque é comum, todos nós temos, a gente, né, que é uma coisa não dá certo, planeja não dá certo, e aí você vai ver lá no futuro, foi
para um bem muito maior. Enfim, são tantas nuances nesse sentido. Mas para quem se frustrou de alguma forma em 2025, mas quer começar um 2026 com o coração mais leve, qual é a dica de ouro? Assim, se você pudesse deixar, você deixaria? Primeiramente, aceitar que frustrações fazem parte da vida, né? Às vezes a gente vive no mito da família margarina, né? Que é tudo muito... A gente tem que ser bom profissional, a gente tem que ter a saúde perfeita, a gente tem que ser lindo, a gente tem que dar certo em casamento, nos filhos. E a gente tem um nível de autocobrança muito alto. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente se frustra. Que o problema não é se frustrar, é como a gente lida com essas frustrações. A gente tem que entender que frustrações vão fazer parte do processo da nossa vida. Mas a gente precisa buscar o autoconhecimento, buscar investir na inteligência emocional para poder lidar com isso, aceitar que isso acontece, uma alimentação saudável, o controle das finanças, ter mais tempo para os filhos, mais tempo para o marido. Porque às vezes a gente vive no automático e esquece de refletir o que é que realmente faz sentido na nossa vida, o que é que realmente nos traz paz. Então a minha dica para esse novo ano que se inicia é que as pessoas aceitem as suas frustrações, mas não se conformem com elas. A gente sempre pode refazer a rota, a gente sempre pode fazer um novo caminho, né? Ter um novo olhar, né? Ressignificar a nossa história. Não é porque algo não deu certo que tudo vai dar errado, não, né? A gente sempre pode modificar, né, a nossa história e ter uma atitude mais proativa diante da vida, né? Ter um olhar mais luminoso. Você falou algo que é muito importante, esse ressignificar e ver o que faz de verdade sentido, né? Assim, onde é que você se encontra de verdade? Como é que sua vida realmente é afora? Porque às vezes a gente faz tantos planos, né? Planos materialistas, planos, né, no trabalho, de conquistas. E às vezes quando você chega, às vezes não aconteceu, porque não era para acontecer com você, porque às vezes você chega lá e você não foi aquilo ali, não tá maduro o suficiente, ou não era para ser mesmo. E é muito importante isso da gente se encontrar, né? Se encontrar nessa vida. Tá sempre perto da família, eu tenho certeza que é um plano que todos nós podemos fazer, né? Dar mais carinho, estar mais presente, né? Porque esse fim de ano a gente sempre fala muito de dar presente, mas o maior presente é a presença, nossa. Né? A presença no nosso seu familiar, com os amigos, né? Estar. Eu acho que é o mais bacana de tudo. Lícia, queria deixar aberto o espaço, se você quiser deixar uma mensagem, ou para as pessoas que gostaram das suas palavras, que você realmente é uma pessoa iluminada, uma pessoa que faz o seu trabalho com muita, né, com muita proeza, com muita satisfação e que querem te contactar, se puder deixar um canal aberto para essas pessoas. Minha mensagem é que não desista dos seus sonhos, né? Não desista de você, né? Busque investir em autoconhecimento, busque, se for necessário, busque um psicólogo, faça terapia. É tão bom fazer terapia. As pessoas têm uma noção de que terapia é só quando a pessoa está doente mentalmente. Mas não, é algo de prevenção, é algo de vida, é algo que nos impulsiona a nos encontrar enquanto ser humano. Então, independente se você está com depressão, se você está com ansiedade, se você está passando por algum problema muito sério, você pode fazer terapia como uma forma de se encontrar, né? Então, que esse novo ano seja um ano que a gente invista na nossa saúde mental, que a gente invista em nós mesmos, não de uma forma egoísta, mas de uma forma de crescimento enquanto pessoas, né? E que, em relação às frustrações, que isso sirva de aprendizado, que a gente sempre tire uma lição das coisas ruins que nos acontecem e que a gente tenha uma postura de mais gratidão à vida. Nós estamos vivos, podemos refazer o nosso caminho. Então essa é a minha mensagem para todos vocês. Quem quiser meu contato, meu Instagram é aliciavasconcelos.pc, né? E tem o meu contato por telefone. Pode deixar. É 991913183. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos do Centro Médico Luiz Cunha, na sala 1203. É isso aí, gente. E vamos fazer metas reais, né? Para que a gente tenha um 2026 com muita confiança, com equilíbrio e muito próspero. Obrigada, Alice. Deus abençoe seu trabalho e sua vida. Obrigada. É ótimo. Minha gente, agora vamos falar de uma parte que todo mundo quer ver em dia, o bolso. Para nos ajudar a planejar um 2026 com prosperidade e tranquilidade, eu recebo o economista Rodrigo Rocha. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu quero começar te perguntando exatamente quem tá no vermelho? Qual é a melhor forma de se planejar para um 2026 que seja realmente um 2026 próspero? Olha, a primeira coisa é conhecer no detalhe a realidade financeira. Infelizmente, muita gente não tem um bom controle sobre a sua vida financeira, ou seja, não sabe exatamente quanto ganha e quanto gasta.
Para quem tem uma renda fixa é mais fácil, mas muita gente, infelizmente, não tem uma renda fixa. Tem uma renda variável porque não tem trabalho com carteira assinada. Então, a primeira coisa é ter pelo menos uma noção de qual é a média da renda que se tem, para quem não tem uma renda fixa. Para quem tem uma renda fixa é mais fácil ter essa informação. E o outro lado é o mais importante, saber exatamente quanto gasta, no que gasta, como gasta. E em cima, em especial, dos gastos, olhar onde ela consegue ajustar, cortar. Às vezes é momentâneo, muita gente às vezes fica com aquele receio, eu vou cortar, minha vida vai ficar ruim, mas às vezes é só um momento. A pessoa precisa entender que naquele momento pode estar difícil, mas se ela ajustar, mais na frente ela consegue voltar a ter uma qualidade de vida que ela deseja. E ainda tem, né, nesse mês, as bonificações extras, o 13º, que não é bonificação, é direito nosso, enfim. Como é que a pessoa pode se planejar melhor com esses plus que recebem no mês de dezembro, né? Para ter um 2026, começar um 2026 melhor, mais folgado, enfim, qual é a dica que você tem? Olha, se está recebendo um 13º, para quem tem carteira assinada, é um direito, precisa planejar bem o uso desse dinheiro. Ou seja, não é sair gastando. Infelizmente, final de ano tem um lado bom e um lado ruim. Você tem muitas confraternizações, muitos momentos com família, amigos, só que isso também estimula muito o gasto. As pessoas acabam comprando presentes, lembrancinhas, saindo, e aí você vai para um restaurante, algum lugar com os amigos, uma confraternização, e é muito dinheiro que às vezes, se a pessoa não está numa vida financeira confortável, vai fazer falta. Então a primeira coisa é planejar bem o uso desse dinheiro. Ainda mais levando em consideração que todo começo de ano, para quem tem filho em escola privada, matrícula, material escolar, para quem tem carro, IPVA, o imóvel, IPTU. Então você tem várias despesas que muita gente começa o ano se assustando, parece que é uma novidade, mas todo ano tem. Então esse é um bom momento de olhar para esse dinheiro, olhar para essa situação e em especial para quem já está no vermelho, é o momento de tentar negociar, pegar pelo menos uma parte desse dinheiro para negociar essa dívida e tentar começar o ano já pelo menos com a dívida negociada para ao longo de 2026 organizar a vida financeira. E é exatamente sobre esses pontos que a gente tocou agora, que você tocou agora muito bem, falando do início do ano, né, do IPTU, do IPVA, do colégio particular, se assim for o caso de quem está nos assistindo. Como é que a gente pode planejar isso? Porque isso, na verdade, todo ano acontece, né? Só que a gente realmente não é normal. O brasileiro é assim, que surpresa com algo que acontece todo ano. Como é que a gente pode, né, planejar melhor isso? Como é que pode fazer para não apertar tanto, né, esses extras que existem em janeiro? Extras não, né? É uma despesa que, se bem planejada, o que a pessoa deve fazer? Ao longo do ano, o mundo ideal é que as pessoas consigam guardar uma graninha. Não muito, o que for possível ali dentro da realidade de cada um, mas você conseguir guardar para quando começar o ano seguinte, você ter aquele colchão, aquela reserva que vai te ajudar a passar por esse momento com tranquilidade. O cuidado com o uso do cartão de crédito. Às vezes a pessoa vai botando uma parcelinha de 20, outra de 30, de 50, quando vê é um montante. Aquele susto. Então, o mais importante é justamente planejar. Você já tem uma noção. Todo ano, se você tem matrícula de escola, material escolar, você já sabe mais ou menos qual é o valor. Imagina aquele valor parcelado em 12 parcelas e ao longo do ano vai juntando aquela grana que quando chegar naquele momento de pagar, você já tem aquele dinheiro, ou pelo menos uma boa parte, para tentar negociar um desconto. Então, o mais importante é esse cuidado de olhar para os números e saber exatamente quanto você pode gastar e quanto você pode guardar e não deixar para guardar o que sobra. Infelizmente, muita gente acha, não, o que sobrar eu guardo. Nunca sobra nada. Você tem que planejar antes. Quanto eu consigo guardar? Cai o dinheiro na conta? Já separa e guarda. E sobre guardar, né? Muita gente quer começar a investir, mas tem medo. E às vezes não tem um dinheiro grande sobrando, realmente vai ser no aperto, mas quer guardar para investir. Qual é a dica que você dá para um investimento mais equilibrado, né, mais seguro para a galera que está em casa? Olha, hoje, infelizmente, tem um lado bom e um lado ruim da poupança. A poupança é o mais comum porque na cultura brasileira é o que todo mundo está acostumado. Só que hoje em dia, você pega o próprio presidente do Banco Central, disse que é a pior forma de investir o dinheiro depois de você não guardar nada. Se você não guarda nada, é o pior dos mundos.
Mas se você guarda na poupança, você está deixando de ganhar dinheiro, porque a poupança vai estar rendendo muito abaixo de qualquer outro investimento. E um investimento simples, mas que as pessoas precisam só ter um pouquinho mais de cuidado, por exemplo, um tesouro direto. Quando se você pesquisar hoje em vídeos na internet, em 3 minutos você aprende a aplicar num tesouro direto, você aprende a aplicar num CDB, ou seja, são investimentos simples, tão seguros quanto a poupança, mas que exigem um pouquinho mais de cuidado do que a poupança. Mas também rende melhor. E aí rende muito melhor. Então você tem a oportunidade de ganhar uma rentabilidade maior, só que às vezes a pessoa não tira um tempinho. Eu sempre digo que uma boa forma de começar é criar como se fosse a hora das contas durante a semana. Quanto tempo as pessoas não perdem na rede social, assistindo um filme, uma série? Por que você não tira uma horinha para cuidar das suas contas? Olhar quanto você está gastando, em que você está gastando, tomando esse cuidado, que às vezes as pessoas, na pequena despesa do dia a dia, pode fazer uma diferença. Se a pessoa todo dia compra pão, ela está ali gastando, por mês ela vai estar gastando 100, 150 reais. Fácil. Aí se for comprar um queijo, um leite, vai muito mais. Só que ela não contabiliza o que ela está comprando de pão. Porque ela compra todos os dias, às vezes de manhã e de noite. Só que para quem ganha um salário menor, isso pode fazer uma grande diferença. O que ela precisa, e aí não é a questão de cortar, é saber de para onde está indo o dinheiro e planejar bem todas as contas para caber. Sim, com certeza. E agora, uma pergunta mais ampla. O que a gente pode esperar para a nossa economia no ano de 2026? O que você já está mentalizando, que já deu para perceber? Olha, a gente tem que olhar, por exemplo, para 2025, a gente está com um nível de desemprego baixo. Então isso é muito bom, porque significa que as pessoas estão tendo acesso a um emprego e uma renda. Só que a gente está com uma desaceleração da economia, porque existe o que se chama taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, e essa taxa na prática significa que é o preço do dinheiro. Se você pega dinheiro emprestado, R$1.000 você pegou emprestado, pagou 1.200, teve 20% ali, aquele R$200 é quanto custou esses R$1.000, é o preço do dinheiro. Dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer e tem preço. Então essa taxa de juros elevada, ela desacelerou a economia de 2025 e ela ainda vai estar atuando um pouquinho em 2026. Ou seja, podemos ter algum momento ali de um aumento nessa taxa de desemprego. As pessoas precisam então organizar bem as contas para esse momento, porque olha, se perder um emprego para quem tem uma reserva é difícil, imagina para quem não tem. Então, olhar bem para 2026, mas é um ano que existem muitas oportunidades, em especial aqui olhando para Sergipe, a gente tem visto um crescimento na geração de emprego, nas oportunidades, o turismo, aqui a gente está no Natal iluminado, gerando muitas oportunidades de emprego e de renda. Então as pessoas precisam olhar para 2026 tendo esse cuidado de organizar as contas e aproveitar as oportunidades que surgem ao longo do ano. Foi muito bacana conversar com você, né? Falar sobre planejamento financeiro familiar. Não tenho dúvidas que o pessoal que está em casa ficou ligado, não perdeu nenhuma dica, porque são dicas valiosas para quem vai iniciar um novo ano, né? Um novo ciclo, por que não? E a gente agradece muito sua participação. Muito obrigada. Que seja um 2026 próspero para você, para sua família e para todos os sergipanos. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Desejo também um 2026 muito bom para você e para todos que estão nos acompanhando. Obrigada. Agora é hora de falar de estilo e propósito. Eu recebo a Rafaela Alves, que buscou conhecimento lá na Itália e hoje comandou uma escola de moda aqui em Aracaju, que já formou mais de 200 alunas. Rafa, que alegria te ter aqui na nossa orla. O prazer é todo meu. Obrigada de coração. E antes de a gente entrar no assunto Réveillon, Ano Novo, virada de ano, eu quero saber como é que isso iniciou na sua vida, porque pelo que eu entendi foi com a roupa que você desenhou, né? Eu não escolhi, eu digo que a moda me escolheu. Desde pequeno eu desenhava peças, mas eu nunca pensei em ter uma escola. Quando eu voltei para o Brasil, a intenção era montar uma marca, e nesse processo de montar uma marca, deu tudo errado. Tudo que você imaginar deu errado. Eu acho que já era o propósito de Deus se inserindo na minha vida, não porque eu queria, mas porque era direcionado. E aí eu produzi uma peça com a minha tia, dei aula para ela, e ela começou a passar para todo mundo, sabe? Olha a peça que eu produzi, super orgulhosa. E aí o pessoal começou a perguntar a ela, aonde foi esse curso que essa peça tá incrível?
E começou a chegar gente de todos os locais. E do nada, essas pessoas chegaram na minha porta. É aqui o curso? Eu dizia, não, não é aqui não. E minha tia, é aqui, entra, fica à vontade. Então, do nada, eu estava lecionando, né, dando aula para essas alunas. E foi incrível, foi incrível. E aí eu aceitei. E realmente começou a chegar e eu fui me desenvolvendo junto com as minhas alunas. Eu não só ensinava, como eu aprendia também. Uau! E esses cursos duram em torno de quanto tempo? Então, tem um curso mais básico, que é o de corte e costura para iniciante, que tem duração de 2 meses, e o curso de modelagem, que tem duração de 6 meses. Gera várias turmas, né? Assim. Isso. Principalmente na área de produção. Que o que seria a produção? Seria você entender sobre o tecido, sobre o corte, sobre infesto e sobre realmente a produzir a sua peça. Então, você chega lá e você sai com sua peça pronta, nas suas medidas. Não sou eu que pego na tua mão, é você mesmo, porque eu creio na capacidade de cada um. Através de técnicas, né? Então, essa história se iniciou com sua tia, com uma modelagem. Sim, uma coisa básica, sem pretensão mesmo. Coisa linda. E hoje já há mais de 200 alunas formadas, tenho certeza que é um orgulho imenso para você. Total. Para sua tia também, né? Imagino. Mas agora eu quero entrar no assunto Réveillon, Sim. né? Para entender melhor quais vão ser essas tendências, o que é que a mulherada tá procurando, o que é que você acha que vai, assim, bombar mesmo. Olha, Réveillon, ele vai continuar em alta também, os tons pastéis, assim como foi 2025, porém, ele já vai começar a criar tonalidade dentro dos tons pastéis. Você pega aquele amarelo manteiga mesmo, e ele começa a colocar tom, pigmentação dentro do amarelo manteiga. Aí você pega o off-white, que não é o branco, é aquele branco mais queimado, e fica bom em todo tipo de pessoa, porque é uma peça extremamente coringa. Eu digo que o branco e preto não erra. É mesmo. Em todas as ocasiões é bem-vinda e você pode jogar muito com acessórios. E uma coisa que eu sempre digo, independente da tendência e as cores que estão em alta, olhe sempre para a natureza. A criação de Deus é divina. E a combinação é perfeita. Você olha o céu se encontrando com o mar, se encontrando com a natureza, as flores, e você vê que tudo é perfeito. Essa harmonia, se você pegar qualquer coisa e dizer, eu quero me vestir assim, de acordo com uma coisa mais primavera, então vou olhar para as flores do campo e sei que realmente eu vou encontrar os tons perfeitos. Ou seja, essa combinação pode vir da natureza mesmo. Se você está em dúvida, é a maneira mais fácil. Porém, agora para o Natal mesmo vai vir o vermelho tomate. Só que o vermelho é aquilo, ou você ama ou você odeia. Tem muita gente que odeia vermelho. Porém, você pode colocar um composê, colocar um vestido todo rosa, pink, rosa bebê, e colocar um colazão vermelho como estou aqui, um escarpão, ou então a bandana que está super em alta e que a tendência de 2026 será o boho chique. O que seria o boho chique? Seria um estilo um pouco bohemier, que quando eu falo nesse estilo eu só lembro de Johnny Depp, que é um estilo muito despojado, porém elegante e sexy. Bem fresco. É aquele estilo do campo, né? Estilo do campo, meio hippie, mais autêntico. Então, 2026 você acha que vai bombar? Vai ser um boho chique, porém voltado ao romantismo. Muito babado, muita fluidez, transparência. Lindeza. E muita cintura marcada. Bem feminino. Muito feminino. É porque somos joias raras, né? Verdade. E eu queria também saber da cor, né? A gente vê que tem aquela Pantene, o Pantene já, né? Sim, é a tendência sempre, o Pantene ele sempre lança as tonalidades que vai estar super em alta. Então, entrando, como eu comentei, vai ter os tons pastéis, fora os tons pastéis, colocando pigmentação dele, ele vai para os tons terrosos. O que seriam os tons terrosos? Seria o marrom, o bege, dentro desses tons mesmo marrom, você vai ver várias tonalidades. E para que essas tonalidades? Porque nem sempre o tom de marrom que combina comigo vai combinar com você. Então, o tom mais frio pode combinar com você, com o seu tom de pele, e o tom mais quente combinar com o meu. Então, não quer dizer que uma cor que você não goste não fique bem em você. Na verdade, você tem que ver o degradê daquele tom, que vai ficar bom. É verdade. Às vezes, num marrom fechado fica bom em alguém, aí às vezes não fica. E aí você pode brincar nessas nuances. Né? Vai vir também o púrpura, o roxo, o lilás. Também está super em alta, é bem fofoça, mas em relação ao vermelho mesmo, voltando para o Natal, tem o coral. O coral vai estar super em alta, de uma maneira lindíssima, e você pode mesclar também. Lembre sempre de botar o bloco cromado para cores fortes
E cores claras, você pode botar um monocromático, que seria a roupa toda daquela mesma tonalidade. Tons mais fortes, você pode jogar esse mix. Legal. Quem quiser, quem está nos assistindo, que gostou das suas dicas, né? Eu acho que a gente não tem só mulher nos assistindo. Eu queria saber para os homens também, o que você acha que vai bombar? Os homens voltando também para o boho chique, essa pegada assim, mais bohemier, eles vão vir totalmente elegante, mas aquele elegante despojado mesmo, à vontade, com fibras naturais, tipo o algodão, o linho, um corte de alfaiataria, só que não alfaiataria acinturado, alinhado, que lembra muito inverno, mas aquela alfaiataria oversize, que é uma coisa solta, fluida, onde você vai ter aquele alongamento na silhueta do homem, deixando aquele homem mais com cara de Johnny Depp mesmo. Sim. Então, acho que será isso. E para quem está nos assistindo e quer saber mais sobre a sua academia, né, o lugar onde você dá aula, enfim, como é que faz para participar? Como é que pesquisa isso na internet? Então, tem o Instagram, né, Escola de Moda Rafa Alves. Você pode deixar alguma mensagem lá ou direto no WhatsApp mesmo. Você perguntar sobre os cursos que estão disponíveis e a programação, o cronograma mesmo, só vou ter disponível a partir do dia 10 de janeiro. Não, joia. Porque aí eu vou conseguir passar todas as informações necessárias para quem está assistindo, para quem acompanha o seu programa, né? E que queira realmente estar por dentro não só das tendências, mas produzir a sua própria peça. Porque não tem nada melhor do que você olhar e dizer, não, eu quero realmente produzi-la. Ou seja, gente, a turma vai abrir a partir do comecinho de janeiro. Fiquem ligados no Instagram da Rafa, no Instagram da academia que ela passou, para que vocês não percam, porque eu tenho certeza que deve ser um curso maravilhoso, curso de 2 meses ou de 6 meses, né? E é um curso que eu também olho muito para o interno, porque quando eu lancei a escola, eu disse que iria ser uma coisa muito profissional. Eu disse, eu vou trazer as minhas professoras de lá da Itália e elas super empolgadas para vir. Só que aí, quando comecei a conversar com o pessoal disse, não, Rafa, eu vim também para minha terapia, para o meu hobby, e eu comecei a aceitar isso. Então é um momento e um espaço de muito acolhimento. E eu digo, não é só se revestir por fora, mas também se revestir interno. É você se amar, cuidar uma da outra. É um momento de muito aconchego mesmo. Que lindeza. Oi, parabéns. Obrigada. Foi um prazer te conhecer. Saber a sua historinha, que deve ter sido uma delícia passar esse tempo lá, aprendendo, se reinventando. Voltou para nossa terrinha, graças a Deus, bom pra gente. E tenho certeza que a academia vai cada vez mais prosperar. É isso que eu desejo para você em 2026. Todos os sonhos se realizam. Muito obrigada. E um feliz 2026 para todos. E eu posso deixar um versículo? Claro. Eu vou deixar um versículo que está em Colossenses 3:12. Que eu acho que fala bastante sobre isso. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem contra os outros, perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Então, que você se revista realmente desse amor, dessa mansidão, dessa paciência. E não tem nada melhor e libertador do que o perdão. Então, nesse período natalino, perdoe, ame e acolha o seu próximo. Amém. Coisa linda. Parabéns. Obrigada. E um feliz ano novo para você também. Amém. Ótimo 2026. E o nosso Geração Y de hoje vai chegando ao fim, encerrando também mais um ciclo de muito trabalho e histórias compartilhadas. O tempo é um presente que se renova a cada amanhecer, mas o ano novo nos dá a chance preciosa de escrever um capítulo inteirinho, com mais cor, mais propósito e, acima de tudo, mais amor. Que 2026 a gente não perca a capacidade de sonhar e a coragem de realizar. Quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que nos acompanhou durante todo esse ano. Obrigada pela audiência, pelo carinho e por nos deixar entrar na sua casa todos os domingos. Vocês são a razão de tudo que fazemos aqui. Não se esqueça que este e todos os episódios do Geração Y da primeira e da segunda temporada estão no meu canal no YouTube, que aparece aqui na telinha. Me siga também nas redes sociais. Que Deus abençoe. Um 2026 iluminado para você e para sua família. Até mais. Vem aí e andar pela cidade.